O versículo 20 diz assim: embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais, com seus próprios olhos você o verá. Quando eu li esse versículo, eu pensei muito sobre a questão de que eu tenho a fé de que tudo que acontece na minha vida está sob o controle de Deus. Geralmente as pessoas tendem a atribuir a Deus apenas aquilo de bom que acontece, tentando ali absolver Deus das coisas ruins que acontecem, ou então questionar Deus, aonde estava Deus quando isso de ruim aconteceu. Mas aqui a gente vê, né, que embora o Senhor dê o pão da adversidade, a água da aflição, então o que eu creio é que meu Pai determinou tudo a meu respeito. Então, assim, eu tenho para mim que isso é seguro e certo. Então, eu descanso no que o fim que eu tiver, a minha história, vai honrar a Deus. É para a glória de Cristo. Sendo os acontecimentos bons ou os acontecimentos ruins. E isso me faz perseverar, me faz forte, principalmente nos dias da adversidade. Vamos pensar um pouco na questão, né? Deus estava no controle da crucificação de Jesus. Foi por vontade do Pai que toda iniquidade caísse sobre seu filho. Então ele estava no controle de tudo que aconteceu e Jesus sabia disso, tanto é que ele se submete à vontade do Pai, e foi a única vez desde a eternidade passada até a eternidade futura que Jesus se separou da comunhão com Deus, naquela cruz, porque o pecado faz separação com Deus. E na crucificação, todo o pecado estava derramado sobre Jesus, de eternidade a eternidade. Então, aquele clamor no Getsemane, então aquela via dolorosa ali, aquele clamor na cruz, porque me abandonaste, foi exatamente por causa disso, porque foi o único momento, desde antes da fundação do mundo até o porvir, que eles se separaram, por causa do nosso pecado que estava sobre ele. E Deus estava no controle, não só da arca de Noé, mas Deus estava no controle do dilúvio também. Então eu tenho essa fé, que tudo que acontece comigo, que creio em Jesus, que sou filha de Deus, que busco a vontade de Deus, é para o meu bem. Por maior que seja a aflição e a dor. E também tudo que eu tenho de bom é dom de Deus. Tudo em mim é porque Deus permite. Eu estar gravando, eu estar aqui, eu ter onde estar, tudo isso é dom de Deus, não vem de mim. Como Paulo fala, considero tudo como perda, né? E finalmente entender isso é maravilhoso. Então, assim, eu tô olhando aqui porque eu tô olhando algumas anotações que eu fiz para não me perder. A escolha que eu faço, enquanto eu sou responsável por elas, ela depende do tanto que o mal governa o meu coração e do tanto que Deus restringe esse mal dentro do meu coração. Então, por exemplo, Gomer, Oséias, se você for ler a história, Gomer queria fazer as coisas e Deus colocava ali cercas naquilo que ela estava querendo colocar. Então, quando você decide fazer algo e você encontra impedimento, muitas das vezes os impedimentos para aquilo que você intenta fazer é graça de Deus. E nós devemos louvar a Deus pelos impedimentos muitas das vezes, porque quando Deus não coloca impedimentos e Ele deixa você livre para fazer aquilo que o seu coração deseja, pode ser fadado ao insucesso, né? Então, amar a Deus de todo o coração, tem aqui vídeos no canal falando sobre isso.
aqui no Instagram e tudo, no YouTube também tem. Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. O que é isso, né? O coração é a nossa alma, é o nosso eu interior. O coração, ele é dividido em 3 partes. É a mente, as afeições e a vontade. A mente, pensamentos, projetos, planos, fantasias, imaginação. Agora, as afeições são as emoções, né? São os desejos, os anseios, as repulsas. Nós somos as nossas afeições. Você não consegue enganar aquilo que você ama. Eu posso dizer para você que ama Jesus, que ama a palavra, que ama estudar e passa o dia na Netflix. Não que eu não veja seriado, eu vejo seriado, mas ele não tem o domínio do meu coração, né? Então, a minha afeição, né? Aquilo que você ama mais. E a vontade é a sua escolha, a sua decisão, né? A escolha que eu faço de acordo com a minha vontade, de acordo com as minhas preferências, né? Meu desejo pessoal, a minha vontade, ela expressa o meu caráter, porque aquilo que eu escolho fazer, aquilo que é minha vontade fazer, ela mostra o meu caráter. Eu nunca vou escolher alguma coisa diferente daquilo que eu desejo, né? Aí é que está o ponto, né? Eu tô falando aqui um pouco sobre a soberania de Deus ali em dar o pão da aflição, né? Ali a água da aflição e o pão da adversidade, e também a nossa responsabilidade diante dos fatos que acontecem na nossa vida. Nós sempre vamos escolher o que nós desejamos mais, o que está dominando o nosso coração, né? Então, se o meu desejo de obedecer a Deus é maior que o desejo da minha vontade, aquela vontade oculta, sabe? Então, eu não erro, né? Quando eu escolho errar, o meu desejo de cometer esse erro, de pecar, é maior do que a vontade de obedecer. Então, pensa, se eu escolho fofocar, o meu desejo de abrir minha boca e comentar da vida alheia é maior que o meu desejo de obedecer a Deus que disse para não fazer isso, né? Então, é nas pequenas coisas. Se eu contar vantagem, né, mentir, quer dizer que o meu desejo de mentir é maior que o desejo de obedecer a Deus, que é falar sempre a verdade, né? Então, nós temos vontade de fazer o que Deus diz no nosso coração, nós temos vontade de fazer o que Deus diz, mas essa é a nossa escravidão, a escravidão do nosso ego, né? Porque eu escolho meu desejo errado, é o que por isso que sou responsabilizada, né? Então, eu tenho vontade própria, não é essa a questão, eu tenho vontade própria, mas a minha vontade não é livre agora. A minha vontade é governada pelo Espírito Santo, a minha vontade é governada pelo que Deus pretende que eu faça. Então, nesse dia, o devocional foi um pouco diferente. Espero que tenha